alunos e alunas do CEPLAC, aqui novamente o professor Daniel. Neste vídeo eu vou terminar o aspecto cultural da Idade Média, especificamente do feudalismo, e é o papel da Igreja Católica. Quando falamos em aspecto cultural, gente, da Idade Média, sempre temos que lembrar do papel fundamental da Igreja Católica. Afinal, a Igreja ela foi a última remanescente do Império Romano, foi uma das principais heranças dos romanos, que a Igreja ela percorre. Olha que curiosidade, a Igreja Católica ela percorre todos os períodos históricos até então. Ela percorre porque ela nasceu na Antiguidade, percorreu toda a Idade Média, Idade Moderna, e ela existe ainda hoje. Mas quando falamos de Idade Média, nós temos que destacar alguns papéis que a Igreja passou a exercer, porque ela exerceu um grande poder. Vamos lembrar que o rei, durante a Idade Média, e eu já vou revisar isso daqui a pouquinho com vocês, ele teve o seu poder enfraquecido por uma série de fatores. Muito em razão, vamos lembrar daquele Tratado de Verdun, desmembramento, portanto, dos reinos francos, contribuiu e acelerou para o processo de descentralização política. Porém, o senhor feudal, mesmo ele tendo aquele poder local que ele passou a ter, lembre-se, o senhor feudal era um nobre, aquele que tinha recebido um benefício de algum rei, e depois com o tempo, lembrando que esses nobres passaram benefício para os seus filhos, passava-se então o direito de ser nobre de maneira hereditária. Mas, por mais que ele tivesse poder, o senhor feudal tinha, gente, poder, o famoso poder local. O rei, ele tinha um poder na prática bem limitado, mas quem tinha realmente poder, como podemos dizer, não apenas político, mas é o poder espiritual, é a Igreja. Aliás, é uma grande discussão na história, que a gente chama isso de poder secular, que é o poder de fato sobre os homens, e o poder espiritual, que é o religioso. A Igreja ela lutou ao longo da história, principalmente na Idade Média, para manter esses dois poderes, o poder secular e o religioso, e ela, além de querer manter esse poder, ela foi a grande proprietária de terras na Europa medieval. Para vocês terem uma ideia, ela foi proprietária de 1/3 das terras da Europa. Ela influenciava, gente, definitivamente a vida e o comportamento das pessoas de uma maneira muito presente. Uma pessoa já nascia, era batizado e morria católico. Então nascia católico, morria católico. Ela percorria a Igreja, ela influenciava todos os aspectos da vida de uma pessoa, principalmente o comportamento das pessoas. Por isso que nós falamos que a Igreja, gente, ela fundou uma visão de mundo, que está aqui o nome, teocentrismo. Teocentrismo significa que Deus era o centro das explicações para todas as coisas. Então, uma pessoa tinha dor de barriga, é porque tem alguma coisa que essa pessoa fez de errado, algum pecado. As crenças religiosas, elas estavam no centro das explicações, portanto, do mundo, para todos os tipos de fenômenos, desde os naturais até os que aconteciam na própria sociedade. Inclusive, era a Igreja que justificava aquele modelo de mundo dividido por estamentos, ou seja, o mundo tinha aqueles que rezavam, oravam, cuidavam da vida espiritual das pessoas, esse era o papel da Igreja. Tinha aqueles que deveriam trabalhar, obedecer, pagar tributos, obrigações feudais, eram os servos, e aqueles que serviam para proteger, que eram os nobres. Então, ela entrava como a grande, podemos dizer assim, como a que formava a explicação de mundo para tudo. Então, quando falamos desse teocentrismo, significa exatamente isso. Deus estava no centro das explicações de todas as coisas. Mas como a Igreja se organizava, gente? Ela se dividia basicamente em clero secular, ou aquilo que é chamado de baixo clero, o baixo clero que vivia em contato diretamente com os fiéis, e o clero regular, ou alto clero, que era o que vivia em mosteiros, conventos. Então, ao clero regular, como eu disse para vocês, coube a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos, preservaram a cultura da antiguidade clássica de gregos e romanos. Dentro desses mosteiros, conventos, havia a prática do canto gregoriano. São aquelas músicas em que os padres cantam obras de cunho religioso, valorizando algum aspecto ou uma leitura, uma passagem da Bíblia. Mas a Igreja, ela monopolizava, minha galera, a educação e a cultura em seus diversos aspectos. Por isso que ela tinha um monopólio sobre
educação e a cultura, isso é muito importante vocês entenderem. Como ela se organizava, continuando, a gente fala sobre o papel dos monges, aqueles monges copistas. O que eles faziam? Eles tinham uma função de copiar à mão os famosos livros da antiguidade e eles faziam a tradução ou faziam, na verdade, a preservação de um livro, porque eles não tinham xerox na antiguidade, eles não tinham como armazenar, um exemplo, um livro que podia estar se deteriorando, então eles faziam aquela cópia para armazenar ou mesmo para traduzir para o latim ou manter aquilo ali vivo. Então a ideia era não apenas de escrever a livre mão, exercitar a caligrafia, era uma ideia muito mais ampla, de copiar para preservar. Por isso que eles preservaram muitos aspectos da cultura clássica. Muito bem. As universidades, para quem não sabe, surgiram na Baixa Idade Média, a gente vai falar na próxima semana de Baixa Idade Média, e as primeiras universidades são universidades da Igreja. Sim, a Igreja criou as primeiras universidades. A Universidade de Bolonha a primeira, em 1080, depois vem a Universidade de Oxford, na Inglaterra, Coimbra, a Universidade de Paris, que hoje é a Sorbonne. Então a igreja ela esteve no início da formação da vida acadêmica, portanto, das grandes universidades. Ainda hoje a igreja ela tem grandes universidades, aqui no Brasil ela é a grande mantenedora da PUC, a Pontifícia Universidade Católica. Tem PUC em São Paulo, PUC no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em vários lugares, e inclusive outras universidades mundo afora também católicas. Muito bem. Ela tem universidade, uma das maiores da América Latina, é a famosa PUC chilena, a Pontifícia Universidade Católica Chilena. Mas uma coisa que todo mundo sempre lembra quando falamos de igreja é o papel que a igreja exerceu no controle sobre a cristandade. E a igreja não gostava das pessoas que fizessem ou formulassem alguma interpretação diferente daquela oficial, daquela que era defendida pela igreja. Então, se alguém discordasse do que a igreja entendia como sendo ritual, como sendo, por exemplo, os aspectos da vida de Jesus, sobre algum trecho da escritura, portanto, da Bíblia, se essa pessoa discordasse, ela fatalmente seria chamada de herege. Herege é aquele que nem sempre está de acordo com os principais dogmas, com a liturgia, com os rituais ou com as escrituras. Ele tem uma visão de mundo um pouco diferente em relação à igreja. Não é um herege, um satanista, alguém que matava bichos, fazia sacrifícios de animais, bruxos, enfim. Herege, na verdade, é alguém que tinha uma interpretação um pouco diferente daquela oficial. A oficial, no caso, Idade Média, estamos falando da visão da igreja católica. E para perseguir os hereges, a igreja formou lá no século XII o famosíssimo Tribunal do Santo Ofício. Esse tribunal tinha a função de perseguir, matar e torturar esses hereges. Digamos assim, a igreja foi a grande instituição da Idade Média e ela fundou essa noção de tribunal. Então o tribunal ele era formado por padres, membros destacados da igreja. Então o herege ele passava por um processo inquisitivo, um processo inquisitorial, onde ele era questionado. E não pensem vocês que era um questionamento tranquilo. Ele era chamado a primeira vez para se defender e se ele reconhecesse o seu erro, ele era perdoado. Tomava umas chicotadas e voltava à sua vida em sociedade. Mas se caso ele reincidisse, aí sim, ele podia, olha, eu reconheço o meu erro, aceito as determinações e as normas da igreja, porém ele podia ser morto e a pior das mortes era aquela morte por fogueira, você atirar fogo aí ao herege, isso em praça pública. Em 1252, gente, como eu falei para vocês, no século XII, então é institucionalizado esse famosíssimo tribunal. E quem foi que instituiu? O Papa Inocêncio IV na bula Ad Extirpada. Este auto de fé, que era que o herege tinha que comprovar, né? Na verdade, eles reconheciam o poder da igreja e na Península Ibérica muitos judeus eles foram alvos de perseguição
Não tanto pela questão religiosa, mas pelo fato da questão econômica. São os cristãos novos. Muitos judeus, com medo de perseguição, trocaram o nome. Destaque aí para Portugal, por exemplo, aqueles que têm sobrenomes como Oliveira. São sobrenomes de origem, né, de algumas espécies de árvores que tinham em abundância em alguma região. Então, esses judeus, para não serem perseguidos, acabaram trocando o sobrenome por uma árvore típica da região, ou alguma característica. Por exemplo, se era uma região que tinha muitas fontes de água, meu sobrenome é de origem espanhola, é Fontes, por conta que na região de onde esse sobrenome veio da Espanha, havia muitos cristãos novos que converteram, trocaram o nome, porque lá haviam muitas fontes de água. Então, Oliveira, enfim. Gente, essa é uma foto, né, uma imagem, na verdade, de uma inquisição. Olha só, um herege sendo queimado vivo em praça. A ideia era você também não apenas estimular o medo na população, mas você fazer o poder da igreja ser respeitado. Então, olha aqui o resultado para quem não concordar com os principais dogmas, as principais orientações e as visões da igreja. Muito bem, mas a igreja, como ela predominava na vida cultural, a arquitetura deve-se muito também à igreja, porque os principais prédios, os principais monumentos construídos na época eram igrejas, não apenas castelos. E se destacou um estilo arquitetônico muito legal chamado de românico. Por que românico? Porque tinha inspiração, obviamente, romana. Eram essas igrejas que tinham essas entradas aqui meio abobadadas, e elas eram bem resistentes, tinham traços até bem grossos, no sentido de que as paredes eram muito grossas, aqueles pilares enormes, esses arcos em abóboda, janelas bem estreitas, ó, galera, e os muros extremamente reforçados. Aqui é uma parte interior dessa igreja românica, estilo românico, olha que interessante. Vocês podem perceber que são blocos de concreto, uma parede extremamente reforçada. O interior da igreja, podemos assim dizer, que não era tão adornado que significa tão bem enfeitado, enfim. Mas tem um outro estilo muito legal, muito bacana, que muita gente já deve ter ouvido falar, que é um estilo que começou a surgir e se desenvolveu a partir do século XII em diante. Foi um estilo talvez mais característico da Idade Média, que é o estilo gótico. O estilo gótico, gente, ele se desenvolveu a partir do século XII, ele predominou nos países da França, lembrando aí daquela catedral que pegou fogo, Catedral de Notre Dame. Na Inglaterra tem muitas igrejas góticas e na Alemanha também. Por quê? Quais as diferenças, né? A leveza, a sutileza, é uma igreja muito mais alta, muito mais imponente que as construções românicas. Então, o formato arquitetônico permitiu que a iluminação interior ela recebesse uma luz até toda especial, mais centralizada no altar. As paredes eram mais finas, mais altas, e olha só a diferença, ó, vamos pegar a altura, né? Comparando aqui com a igreja românica, muito mais alto, o que significa que o interior dessa igreja será mais imponente. Então imagine você entrar numa igreja dessa, imponente, com esses arcos altos, então você se sentia ali pequeno, apenas um grão de areia imenso, nessa imensidão. E esse é o papel, né, de você ter uma igreja tão grande, você demonstrar, né, aquele poder divino, e o fiel ele se sente ali como, né, uma formiguinha. E o destaque para os adornos, para os enfeites, eram igrejas muito, mas muito belas, e não apenas no seu exterior, mas na parte interior, ok? E nós temos, de maneira geral, para a gente terminar aqui, falando da cultura de uma maneira mais específica sobre a pintura, ela se concentrou, portanto, nas representações humanizadas de santos e divindades, destacando seus italianos de Giotto e Cimabue. Na música famosíssima, música sacra, com um canto gregoriano. São melodias bem simples, gente. Quem tiver curiosidade, coloque aí no Spotify, é muito legal. Música popular dos famosíssimos trovadores e menestréis. Atenção para aqueles que estão assistindo The Witcher, né? Tem lá um bardo que é um trovador.
O cara que cantava aventuras de cavaleiros medievais e também retratava em alguns aspectos da vida religiosa, literatura, poesia épica, exaltando as grandes batalhas, o papel exercido pelos cavaleiros e também aqueles que defendiam a cristandade, poesia lírica que destacava e exaltava aquela cortesia dos cavaleiros em relação às amadas, essa cortesia que as mulheres ainda tanto gostam e que os meninos acabam se esquecendo, né, sendo um pouco mais machistas. Cuidado, essa cortesia não era sinal de machismo, tá, meninas? Mas era uma forma de exaltar o amor, exaltar as damas, as donzelas, as princesas, ok? E a filosofia, ciência, se assim podemos dizer, porque toda a parte filosófica e até a ciência da época, ela tinha uma influência da igreja. Mas o Roger Bacon foi o primeiro pensador a introduzir a noção de reintroduzir, porque é um resgate, isso os gregos já faziam, essa noção de observação da natureza e a experimentação como método básico do conhecimento científico, mas na filosofia, isso Roger Bacon na ciência, mas na filosofia destaque para dois importantíssimos pensadores cristãos, dois grandes teólogos e filósofos também, o cara chamado Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Eles, resumindo, quiseram harmonizar a fé cristã com a razão, mas principalmente os escritos platônicos e também do filósofo Aristóteles. Beleza, minha galerinha? Então, vamos continuar com os estudos. Próximo vídeo ainda hoje eu vou fazer uma revisão rapidinha, destacando aí os principais aspectos do que nós analisamos até então. Um abraço para todas e para todos e fui, minha galera!